Sabia que investimento não é só coisa para homem? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal Investindo com Lucas, onde tem o melhor conteúdo de investimentos do Brasil aqui para vocês. E esse vídeo eu tô gravando para as mulheres do meu canal, porque esses dias aqui eu percebi uma coisa muito intrigante. Eu peguei aqui as minhas estatísticas do meu Instagram e 39% do meu público são mulheres. E isso é bom, mas me preocupou. Pensei, poxa, por que não é meio a meio, né? 50-50. E isso me levou a fazer umas pesquisas um pouco mais aprofundadas que eu já vou mostrar aqui pra vocês. E é isso, tem poucas mulheres no meu Instagram, tem poucas mulheres também no meu YouTube. E por isso eu resolvi fazer um conteúdo aqui especial para as mulheres, pra gente comemorar o Dia das Mulheres. Apesar do meu conteúdo também já ter como público-alvo as mulheres. E essa é a minha forma de contribuir aqui com vocês para essa pauta. A gente vai ver aqui dados reais da nossa bolsa de valores, de quantos por cento são homens, quantos por cento são mulheres, e a gente vai ver o crescimento disso ou o não crescimento disso, e eu vou mostrar esses dados para você e como você pode de fato investir sendo mulher sem problema nenhum. Eu vou mostrar isso para você logo depois de você se inscrever no canal, deixar aquele like e bora para nossa vinheta. Bom, galera, vamos entender aqui um pouquinho, né, da quantidade, qual que é a proporção que a gente tem na nossa bolsa de valores, tá? Os dados que eu tô pegando aqui são da nossa B3, a nossa bolsa de valores brasileira. Eu já tô aqui com ela no meu computador e vamos dar uma olhadinha. Isso aqui é um estudo de 16 páginas, basicamente estudando qual tipo de perfil das pessoas que estão na nossa bolsa de valores brasileira. E eu cheguei justamente nessa parte aqui, ó, evolução das pessoas físicas na nossa bolsa de valores, tá? O número aqui tá em milhões de investidores. Então, quando a gente vê 0,4, significa que em 2013 tinha 400 milhões de investidores na nossa bolsa, dos quais 76% eram homens, aqui em laranja, e 24% eram mulheres, né? E como que esse número foi se comportando aqui ao longo do tempo? Vamos dar uma olhada. Primeiramente, né, a gente teve de 2013, era 24%, 2014, 24%, 2015 para 2016 deu uma pequena queda, né? E desde 2018 a gente vê uma evolução relevante aqui, né, no número de mulheres investidoras na nossa bolsa de valores, né? Números percentuais, né? Porque o que importa são justamente os números percentuais para a gente entender a proporção, né, de mulheres e homens na nossa bolsa de valores. Então temos aqui, ó, de 2018 para 2019 fomos de 23 para 25, né, vocês mulheres aí. E desde 2019 a gente vem mantendo essa proporção, né, até março de 2020. E eu fiz um estudo um pouco mais aprofundado, um pouco mais recente, na verdade. Inclusive até postei aqui no meu Instagram, tá bom? @investindo_com_lucas, se você não segue lá. E esse é um estudo de março de 2021, tá bom? Feito pela nossa B3 também. E concluiu que temos 924 milhões de mulheres contra 2 milhões e meio de homens. Isso dá um número de 26,67%, né? Agora você pode ficar preocupado, né? Você pode achar, ainda é muito pouco, Lucão. Só que se a gente for comparar com os números históricos, ó, a gente foi de 25%, que era em 2020, para o mesmo período em 2021 de 26,7%. Se fosse para arredondar esse número, ele seria arredondado para cima. Então isso atingiria incríveis 27% da nossa bolsa de valores com CPFs femininos para mulheres. Parece que isso está realmente gerando uma evolução, né? A gente tem uma cacetada de influencers, né, de educadoras digitais sobre investimentos que são mulheres. Temos aí a Papo de Bolsa, né, a Bea Aguilar. Temos também a Contadora da Bolsa, temos a Bruna Souza, temos a Carol Dias, temos uma cacetada de influencers mulheres que creio que também estão fazendo um excelente trabalho para fazer com que as mulheres entrem na bolsa, né? E eu quero contribuir aqui também, né? Porque eu sou homem que eu não quero contribuir, tá? Lembrando, esse é um vídeo não pra gente entrar em mérito de feminismo, de machismo, tá? Até porque é um assunto que eu não domino, tá? Pra mim, pessoas são pessoas. E se eu cometer alguma gafe aqui, vocês deixem aqui embaixo nos comentários, por favor, tá bom? Tô totalmente aberto à evolução, a crescimento de pensamentos aí e evolução mental. Então, bora lá. Então esse número aqui, ele é um número bem interessante, né? Se a gente for comparar com dados históricos, se a gente pega para olhar esse número logo de cara, parece que tá horrível e pode ser que esteja, né? Porque ainda tem o triplo de homens na bolsa de valores do que mulheres e nunca foi tão importante vocês, mulheres, saberem cuidar dos seus próprios dinheiros, não é mesmo? A gente tem essa cultura de que a mulher fica em casa e o homem trabalha. Tá, isso vem mudando muito, graças a Deus. E agora é muito importante com que vocês, mulheres, saibam cuidar do seu dinheiro, né? Saibam investir em bolsa de valores. Às vezes a gente acha que investir em bolsa é um negócio arriscado, que vocês vão perder dinheiro e tudo mais, mas na grande prática, se você entende o que você está fazendo, você
você consegue excelentes resultados, melhor do que muito homem, do que muito gestor de fundo que a gente tem por aí. Mas, como eu falei, eu não domino esse assunto de machismo e feminismo, e eu queria que vocês, mulheres, me ajudassem aqui comentando aqui, coloca aqui nos comentários o porquê você acha dessas proporções aqui, por que é assim, por que não é mais, por que não é menos. Deixa aqui embaixo nos comentários, eu quero saber de vocês, afinal vocês são o foco do assunto aqui do tema do vídeo. Eu acho interessante aqui explicar que a independência financeira, ela é muito importante para todos os seres humanos, mas especialmente para a mulher, porque a mulher, normalmente, quando acontece alguma separação, casal e tudo mais, normalmente quem fica com o filho, com a filha, é justamente a mulher, e muitas vezes os homens não estão nem aí, e isso é muito preocupante. Só que a gente não pode contar com isso, né? A gente não sabe quando esse tipo de coisa vai acontecer. Então é muito importante que você, mulher, tenha os seus próprios investimentos, tá? No seu próprio CPF, no seu nome. Porque pode acontecer sim de você ficar desamparada no final da sua vida. E o que você vai fazer? Vai depender de pensão, de alguma coisa do governo? Não é o ideal. Você talvez não vá conseguir uma aposentadoria digna. E é muito importante que você entenda isso e comece de fato a colocar dinheiro em investimentos, não necessariamente só na bolsa de valores, né? A gente tem uma cacetada de categorias de investimento que a gente pode usar, né? Renda fixa, tesouro, fundos imobiliários, ações, investimentos no exterior, e a gente nunca usa um só desses investimentos. Não vai montar uma carteira de investimentos com apenas uma dessas categorias. Você vai montar uma carteira blindada, uma carteira diversificada, coisa que eu ensino bem detalhadamente para os meus alunos no meu treinamento Método Investindo com o Lucas. E eu quero aqui que você entenda que você pode sim se aposentar 20 anos mais cedo, sem depender do INSS da vida, que tem um teto limitado, que talvez não banque os seus custos de vida futuro. Então é muito importante que você invista. A gente vai fazer aqui algumas projeções para que você consiga justamente atingir essa sua liberdade sozinha, sem depender de ninguém, né? E mudar esses dados que a gente está vendo aqui da Bolsa de Valores. Eu quero que seja meio a meio, tá bom? Então vamos lá. Vamos entrar aqui num site que chama Calculadora de Lucros e Aportes, tá? Na verdade é do Forex Social, não tem nada a ver com Forex, com opção binária, nada do tipo, tá bom? Mas é pra gente fazer algumas projeções aqui, né? Aqui você vai preencher o seu dinheiro inicial, aqui você vai preencher o seu rendimento mensal, né? Aqui é a famosa rentabilidade, né? Quantos por cento ao ano o seu investimento está rendendo. Aqui você vai colocar o aporte mensal, que é quanto dinheiro você vai colocar todo mês. Lembrando que esse dinheiro vem do seu trabalho, tá bom? Então é muito importante que você invista o máximo que você puder todos os meses, de forma que você consiga atingir a sua independência financeira muito antes, sem depender de um teto limitado, como é o INSS, por exemplo. Então vamos lá, eu não tenho estatísticas aqui de quanto que é o salário médio de uma mulher, mas eu sei que é menor do que o dos homens, infelizmente isso tem que mudar. Então eu não sei quanto que vocês mulheres ganham, até porque isso depende de cargo, depende de função, cada mulher é uma mulher, cada mulher trabalha com uma coisa. Então vamos começar aqui com aportes mensais de R$300, só pra gente entender onde a gente consegue chegar, tá bom? Aqui no meu método, no meu treinamento, eu costumo falar de rentabilidades totalmente possíveis aqui no Brasil de cerca de 20% ao ano, tá? Vai dar cerca aí de 1,5% ao mês, tá? 20% ao ano. Aí muita gente vai falar, Lucão, 20% ao ano? Warren Buffett fez 20% ao ano. Você tá falando que eu vou fazer fácil 20% ao ano? Uma coisa é você fazer 20% ao ano em dólar, em moeda forte que tem inflação baixa. Outra coisa é você fazer 20% em real, né? Inclusive esses conceitos aqui a gente consegue entender muito bem aqui justamente nesse livro, Investir em Ações no Longo Prazo, também no Investidor Inteligente, né, do Benjamin Graham, tá bom? São dois livros excelentes. Inclusive, eu soltei um produto novo, tá? Chama Livros Essenciais para Viver de Renda. Vou deixar o link aqui embaixo, tá? Um resumo comentário dos melhores livros de investimentos do mundo, tá bom? Juntando as melhores cabeças, o que melhor do que as melhores cabeças para passar o conhecimento para você de um caminho que ela já trilhou, não é mesmo? Então, livros são excelentes opções para a gente aprender, para a gente ver de fato o que acontece. E esses livros têm muitos dados de inflação, de rendimento, de crescimento patrimonial. Então, são excelentes leituras e vou deixar o link aqui embaixo dos livros essenciais para viver de renda, se você quiser entender o que os melhores investidores de todos os tempos têm a nos ensinar. Então, vamos lá. Como eu estava dizendo, uma coisa é você fazer 20% em reais, outra coisa é você fazer 20% em dólar, que a inflação é baixíssima. Em real, a gente consegue. Por quê? Porque o real se desvaloriza muito frente ao dólar, né? E isso reflete em quê? Quando você tem dinheiro em dólar, né, quando você investe em empresas, né, aqui eu estou falando de investimentos. Os investimentos são justamente para você potencializar o seu patrimônio, né? Enquanto você trabalha no seu emprego normal, vai ter uma empresa nos bastidores trabalhando para você. Que empresas? Né? Tem uma cacetada de empresas que são listadas em bolsa, né? Nenhuma aqui é recomendação,
Mas a gente tem Apple, né? Uma ação de Apple custa $119, você não é obrigado a comprar uma ação de Apple inteira, você pode comprar meia ação, 0,1 ação, então é bem tranquilo, tá? E essas empresas estão trabalhando pra gente nos bastidores, né? Por exemplo, eu tenho celulares da Apple, eu tenho fones de ouvido da Apple, eu tenho relógio da Apple, tá? Eu dou dinheiro para essa empresa, as pessoas dão dinheiro para as empresas, né? Comprando os produtos. E esse lucro dessa empresa vem justamente para quem é sócio. Quem são os sócios? Quem possuem ações dessa empresa. Então, justamente aqui, voltando para a calculadora de aportes, esse dinheiro vem justamente do que as empresas estão vendendo. Isso reflete em crescimento patrimonial da empresa. Então, aí que entra um ponto muito importante para você aprender a analisar uma empresa, aprender a analisar uma ação, para saber se é uma boa opção para você colocar na sua carteira. Afinal, eu sei que é muito perigoso para quem não conhece ainda os investimentos, mas conforme você vai aprofundando, entendendo melhor, você consegue sim bater essas rentabilidades, né? Inclusive, a minha carteira, neste ano de 2020, no ano de 2020 a minha carteira me entregou uma rentabilidade de 44,8%, usando conceitos que eu ensino aqui, tá bom? Você não precisa ser um gênio da matemática, um expert. Inclusive nesse período eu não vendi ações, tá? Eu não fico comprando e vendendo. Eu uso a mentalidade do buy and hold, a metodologia do buy and hold, né? O que é buy and hold em português? Comprar e manter, tá bom? Você não vai ter trabalho de ficar vendo o timing do mercado, caiu, vendeu, não. Você não vai ter esse tipo de trabalho de ficar olhando tela de computador, tela de celular. Então, você vai simplesmente investir em empresas de qualidade, aquelas empresas vão te gerar retorno e você vai comprando mais ações, mais investimentos conforme essas empresas vão te pagando, né? Essas empresas te pagam o que a gente chama de dividendos, tá bom? Os dividendos são os lucros daquela empresa e isso cai na sua conta corrente, tá bom? Então, esses são resultados que você consegue tranquilamente, né? Vamos voltar aqui, ó, quero mostrar minha rentabilidade geral aqui para vocês, tá bom? Essa é a minha rentabilidade em reais, tá? Não é em dólares. Então, ó, minha rentabilidade nos últimos, vamos pegar aqui, ó, nos últimos 12 meses, né? Isso contando com o ano que a gente teve pandemia, tá bom? Minha rentabilidade foi de 113%. Ó, pegando agora nos últimos 2 anos, vamos lá. Olha lá, minha rentabilidade nos últimos 2 anos, 143%, contra 18% do nosso índice Bovespa. O índice Bovespa é uma média, né? Um termômetro do mercado brasileiro. Tem lá 70 maiores empresas da Bolsa Brasileira. Petrobras, Vale, Itaúsa, Banco do Brasil. Não necessariamente são boas empresas, tá? Então a gente tem que saber analisar, justamente por conta de o índice Bovespa ter empresas muito ruins dentro dele, não todas, mas pelo menos 8 empresas são boas, o resto são empresas que eu considero ruim, né? Justamente isso puxa o índice para baixo. Então é muito simples você superar um índice. Basta você escolher boas empresas de qualidade e manter por longo prazo, tá? Você não precisa ficar comprando e vendendo para chegar nesses resultados. Mas voltando agora aqui, né? Então, ó, quando eu falo de 20% ao ano, em reais, eu ainda estou falando uma rentabilidade tranquila, tá? Vocês viram aqui as minhas rentabilidades, né? Não é uma rentabilidade de 1 ano, de 2 anos, né? Vou pegar aqui o total, ó, de 3 anos, né? Em 3 anos minha rentabilidade foi de 155%. Estamos 4, 5 vezes acima do índice médio da Bolsa Brasileira, enquanto a renda fixa, que é o CDI, entregou 10% em todo esse período, né? Então, você investir em bolsa, né? Lembrando que os meus investimentos aqui não são só na Bolsa Brasileira, eu tenho investimentos em dólar, né? Conforme o real vai desvalorizando, como eu tenho dinheiro em dólar, o dólar valoriza, né? Então, eu ganho dinheiro com isso, né? Eu ganho dinheiro com a desvalorização do real. Não necessariamente eu ganho, né? Porque muitos dos produtos que eu compro são em dólar, né? Então, beleza. O real desvaloriza, o iPhone fica mais caro, só que aí minha parcela de investimentos no exterior, como ela aumenta em dólar, né? Eu estou totalmente protegido contra esse tipo de flutuação, né? Inclusive o Brasil é um país que tem dívidas altíssimas, né? Não tem bons históricos aí de políticos, economia, né? Então, não é um país que tem uma moeda estável, né? Inclusive a gente vê o real se desvalorizando muito frente ao dólar. Mas não é o foco do vídeo, vamos lá, rentabilidade. Né? Então quando eu falo 20% ao ano é uma rentabilidade tranquila de você conseguir. Aqui em reais no Brasil, tá? Em dólar já é outro assunto, aí é difícil. Tá? Mas vamos lá, R$300 por mês ao longo de 20 anos, tá bom? Quanto dinheiro você teria com essa rentabilidade? Tá lembrando que você pode fazer rentabilidades maiores do que isso, tá bom? Vamos lá, a gente atingiria o patrimônio de R$756 mil. Quanto que isso aqui daria de rendimento mensal para você? Vamos lá. Como você teria aí R$756 mil, né? Lembrando que aqui a média do que as empresas pagam de dividendos ao ano, cerca aí de 6,5%, 7%, depende da empresa, né? Isso aqui pode mudar dependendo do período que você está assistindo esse vídeo, mas vamos lá, vamos trabalhar com 7% ao ano. Isso aqui te daria R$52 mil no ano, tá? Dividido por 12, seria uma média de R$4.400 em 20 anos. Considerando ao mês, tá? R$4.400 por mês, quando você atingir esse patrimônio. Levando em consideração que
o teto do INSS é 5 mil reais, você teria que investir muito mais do que 300 reais para bater esse teto, né? Eu não sei quais são as contribuições exatamente, mas eu sei que é muito mais do que 300 reais para você alcançar esse teto, que é de 5 mil, é muito mais vantajoso do você investir do que você pagar o INSS, por exemplo, né? Então, aqui a gente já viu o potencial disso. Né? Em vez de você colocar 300 reais por mês no INSS, você pode colocar muito bem em investimentos, numa carteira blindada, uma carteira diversificada. Né? Não é só porque você tem ações que a sua carteira vai desvalorizar sempre. Né? Como eu falo, se vem alguma crise aqui no Brasil e você tem só dinheiro aqui, por mais que você esteja em renda fixa, o tanto que o real se desvaloriza por conta da inflação, é como se você estivesse perdendo dinheiro. Não é como você realmente está perdendo dinheiro. Então, não necessariamente você vai deixar o seu dinheiro só aqui no Brasil. E é aí que está a importância de você investir em moeda forte, né? Sei lá, moeda europeia, moeda norte-americana, como o dólar, por exemplo. Então, é esse tipo de coisa que eu quero que vocês façam. E parece muito difícil falando aqui para você à primeira vista. Mas, ao longo dessa série, você vai entender um pouquinho melhor. E também, depois, eu vou deixar no final desse vídeo uma playlist Investindo do Zero, que é a playlist que eu fiz, tem 20 episódios mais ou menos, ensinando você a investir do zero, tá? Sendo homem, sendo mulher, é para todos os públicos e eu quero que vocês consigam fazer isso, tá bom? Então vamos lá, vamos aumentar um pouquinho isso aqui, ó, 500 reais por mês. Você chegaria com 1 milhão e 200 mil reais daqui 20 anos, tá? E lembrando, o INSS você vai se aposentar com 55, com 60, só Deus lá sabe com quantos anos você vai se aposentar. E aqui eu tô falando de 20 anos, tá? Se você começar a contribuir com 25 anos e você ficar 20 anos fazendo isso, você já vai estar ganhando mais do que o teto do INSS, tá bom? Com 1 milhão e 200 mil reais por total aqui, ó, 1 milhão e 200 mil, né, multiplicado aí por uma média de 0,7 ao mês, né, 7% ao ano, na verdade, dividido por 12 meses, daria uma média de 7 mil reais, tá bom? Você contribuindo por menos tempo, tá bom? Contribuindo por menos tempo, tendo um montante total de dinheiro, coisa que no INSS você não tem, né? Você não tem acesso a todo o dinheiro que você pôs lá, então aqui você teria uma rentabilidade mensal, 7 mil reais por mês, tá bom? Com um patrimônio total de 1 milhão na sua conta, tá? Não é igual ao INSS que você investe todo mês e você não tem acesso a esse dinheiro, tá bom? Tá nas contas do governo lá, bancando quem é mais velho, né? É uma pirâmide, o INSS é uma pirâmide. São as pessoas mais novas que sustentam que são os mais velhos, né? E a gente vê cada vez menos jovens, né? As pessoas estão tendo menos filho e isso vai impactar no seu futuro, né? Quando você for idoso, idosa, o que vai acontecer? Talvez, será que vão ter jovens suficientes para bancar a sua aposentadoria? O governo vai ter que imprimir dinheiro para te pagar? Imprimindo dinheiro, o governo aumenta a inflação. Olha que bola de neve absurda você se enfia quando você depende do INSS, né? Agora, quando você investe, você tem acesso a investimentos no Brasil, Estados Unidos, rendas fixas das maiores e melhores empresas do mundo. Então, é isso que eu quero para você, mulher. É isso que eu quero para você. Eu quero sua independência. Eu não quero que você dependa de nada, de ninguém, né? Então, aqui, ó, e isso que eu tô falando de 500 reais por mês. Tá bom? Beleza? Então é isso aqui, tá? Vamos aumentar um pouquinho para R$1.000 só para vocês terem uma base, porque vai ter gente que vai conseguir investir mais, né? Ó, 2,5 milhões, isso aqui daria quanto por mês? Vamos lá. 2,5 milhões, isso aqui 7% ao ano, dividido por 12 meses, daria 14 mil reais por mês, tá bom? Isso eu tô falando de 20 anos, tá? Se a gente aumentar para, sei lá, 30 anos, né? Vamos supor que você tem 25, vai ficar 30 anos investindo e vai colher isso lá no futuro. Outro ponto, você não precisa necessariamente só colher isso no futuro. Isso aqui te gera rendimentos mensais. Vamos supor que daqui 10 anos você já acumulou um valor que você acha legal, você pode parar ali de trabalhar, viver dos seus rendimentos, né? Aqui falando de 30 anos, pode parecer muito absurdo o que eu vou mostrar aqui para vocês, mas você poderia ter 16 milhões de reais daqui 30 anos. Tá? 16 milhões de reais daqui 30 anos. Lembrando, eu não tô te falando 16 milhões de reais ano que vem, daqui 5 anos. Eu tô te falando de uma construção sólida de investimentos, uma carteira blindada, que com 55 anos, você possivelmente pode ter o seu 1 milhão, seus 16 milhões. Isso aqui eu tô falando de aportes de R$1.000 por mês, tá? Cada pessoa vai ter o seu nível de aportes, né? Vai ter gente que vai investir 1.500, vão ter mulheres que vão investir 2.000, vão ter mulheres que vão investir 3.000 e por aí vai, tá bom? Sim, é possível você atingir esses patrimônios absurdos, por quê? Porque conforme você vai investindo, ó, vai chegar aqui nesse ponto, ó, daqui 10 anos você bate o seu primeiro milhão. Para você bater o segundo, não vai mais demorar 10 anos. Porque o que acontece? Vai demorar mais 3 anos, ó, você bater o próximo milhão. Por que isso acontece? Porque justamente você tem tanta grana investida que essa grana está te gerando muito mais dinheiro por mês. Então, além do seu aporte, você tem os rendimentos te ajudando. E essa bola de neve, ela fica absurda, tá? No começo é difícil, tá? No começo é onde mais vai demorar para você ter resultado, porque você tem tanta pouca grana que o rendimento daquilo não é tão relevante, né? O que mais vai ser relevante no começo é o seu aporte, essa é a parte difícil, porque o seu aporte vem do seu trabalho, né? Então, aí que você tem que focar.
tá bom? Em ganhar mais dinheiro, investir melhor, buscar uma rentabilidade melhor, né? No começo a rentabilidade não impacta tanto. Por exemplo, se eu baixar essa rentabilidade pela metade, será que aumenta muito ali o tempo que você bate o 10º milhão? Vamos subir para 10% ao ano. Em vez de bater, aumentou bem, né? Mas vamos baixar para 15%? 15% ao ano, vai? Será que aumenta tanto? Ó, em vez de 10 anos vai ser 9, tá bom? Mentira, ó. Em vez de 10 anos vai ser 12. Tá bom? Então no começo a rentabilidade não impacta tanto, mas no final ela impacta, né? Então é muito importante você saber buscar rentabilidades de qualidade, né, e buscar investimento de qualidade, tá? Você precisa disso para atingir a sua liberdade financeira, você ser independente, né? Vamos mudar esse número aqui, vamos melhorar esse número aqui. E mulheres, se você está assistindo esse vídeo quando ele foi lançado, corre no meu perfil do Instagram, tá? Porque tá rolando aqui um sorteio, tá bom? É um sorteio de livro e 2 horas de mentoria para mulheres, tá bom? Somente mulheres. O que você tem que fazer? Você vai ter que marcar 2 amigas e essas 2 amigas têm que me seguir também. Inclusive, elas 2 vão ganhar também livros, tá? São justamente os segredos da mente milionária, o livro desse sorteio, tá bom? Então eu quero muito que vocês participem, todas as regras estão justamente aqui nesse post, tá bom? Vou já tá aqui para vocês verem. Então, mulheres, por favor, vamos investir, vamos mudar esses números aqui. Eu quero ver vocês cada vez maiores aqui. E um dia eu quero que vocês me mandem um e-mail falando, Lucão, me ajudou, tá bom? Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham curtido, tá bom? Marca um amigo, marca aqui nos comentários alguma amiga sua, tá bom? Que você acha que precisa começar a investir em bolsa de valores, não só em bolsa, mas em todos os investimentos. Marca uma amiga, deixa o seu like, se inscreve no canal. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Feedbacks, positivos ou negativos, tô totalmente aberto aqui embaixo. Não sei se eu cometi alguma gafe com vocês, tá bom? Então é isso, Lucas aqui, aquele abraço, valeu, falou, até e bora ficar milionárias.